Mauro César Pereira conosco, e hoje eu vou ter que te chamar primeiro, Mauro César, porque você foi o primeiro a trazer aquela notícia de que coleguinhas quiseram desmerecer o Aeroflá. Hoje, eles vão ter que desmerecer milhões de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, Mauro. Porque, pelo jeito, vai bater mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. E vão ter que aturar. E outra, Mauro, a mídia bairrista, que não são todos, que sempre tentou falar, Flamengo é maior em quê? Flamengo não tem mais nada. Não tem mais brasileiro, não tem mais Libertadores. Hoje, minha opinião, Flamengo é o maior campeão de Libertadores do futebol brasileiro e, para mim, o maior campeão brasileiro sem título dado. Além de ser o time com a maior torcida do Brasil. Ou seja, para quem tenta desmerecer hoje o dia, Mauro César Pereira, inclusive com essas imagens surreais do Rio de Janeiro já para receber os jogadores, não vai ser um dia muito bom para eles. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde. Para a gente aqui ainda é bom dia, né? 11h17 aqui, 1h17, horário de Brasília. Mas eu acho que a gente não deve nem perder muito tempo falando sobre isso, não, né? Deixa para lá. Cada bobo, né, que se divirta à sua maneira, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Realmente, assim, tem até metido a lacrador querendo rotular o que é o que não é clubismo, quando o cara é um dos maiores bairristas da imprensa esportiva, sujeito extremamente invejoso, sabe? Sem contar outras características desagradáveis que o elemento tem. Um outro bobo aí, de uma outra empresa. Mas esses otários a gente deixa de lado nessa hora aí. Eu acho que é importante falar sobre essa grande festa popular que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. A alegria da torcida do Flamengo, um título merecido. O Flamengo conquistou um título, inclusive, de uma forma diferente, né? Meio que a moda boca, River Plate, quando ganharam o São Lourenço, os argentinos, né? Que é começar mal, aos trancos e barrancos, e na hora certa colocar a mão na taça. Foi melhor que o Palmeiras, foi o time que tentou jogar futebol, né? Não foi um grande jogo muito nervoso, mas o Flamengo tentou jogar, o Palmeiras só chutão, bola aérea, um futebol muito pobre para um elenco bom, né? Que o Palmeiras tem, com ótimos jogadores, muitos investimentos. E agora fica só essa narrativa aí de porque o Pulgar, eu também acho que ser expulso o Pulgar, mas pela lógica, se o Pulgar fosse expulso, o Rafael Veiga também poderia ser expulso aos 13 minutos para a entrada que ele deu no Carrascal, né? Alguém poderia dizer, que eu daria amarelo, que eu daria vermelho. Tudo bem, você pode dar o cartão que quiser. O árbitro deu um amarelo nos dois e ele poderia dar vermelho nos dois também. Isso para mim é indiscutível. Os lances não são iguais, mas os lances são passíveis de cartão vermelho. Então ele poderia expulsar os dois, não expulsou. E reduzir essa discussão da final a isso, convenhamos, é muita cara de pau. É muita cara de pau, né? A verdade é a seguinte, o Flamengo não está ganhando esse título por acaso. O Flamengo não ganhou o título de fax, o Flamengo não ganhou o título no tribunal, o Flamengo não ganhou o título porque chegou alguém aí botando dinheiro e contratando jogadores sem ter condições de bancar. O Flamengo ganhou essas Libertadores, as 3, porque o Flamengo tomou o remédio amargo. O Flamengo começou em 2012 para 2013 a sua grande reformulação. E isso é resultado desse trabalho. E essa gente toda que está aí na rua e os outros milhões de rubro-negros pelo mundo, todo mundo teve paciência, entendeu que era preciso mudar os rumos do clube, que era preciso passar alguns anos com dificuldade, correndo riscos, mas era fundamental para que o Flamengo pudesse se reestruturar e virar um clube bem administrado, saudável financeiramente, e aí sim, capaz de ter ótimos jogadores, grandes jogadores, e aí, consequentemente, levantar taças como essa que está sendo erguida agora nas ruas do Rio de Janeiro. Isso foi um trabalho, não foi casual, não foi de uma hora para outra, não é SAF, tá? Não é SAF, é bom lembrar, o Flamengo não é SAF. Não é SAF. Não vi alguém aqui, botou dinheiro e contratou esse, aquele e ganhou o campeonato, depois o jogador vai embora. Não foi assim. Esses jogadores pertencem ao Flamengo, são contratados pelo Flamengo, o Flamengo pagou por eles, né, para tê-los, outros foram revelados no clube e continuarão no Flamengo. E outros poderão vir. Até porque hoje até você vê que a arrecadação do Flamengo vai se aproximar, se não bater a casa de 2 bilhões esse ano com as premiações. Eu acho que o Mauro tá travando um pouco. Eu acho que o Mauro tá travando um pouco, né? Me confirma aqui, Kaique. Tá travando, a gente vai voltar a conexão aí com o Mauro. Mauro, você estava dizendo isso, que o Flamengo não precisou virar SAF, né, para se reorganizar, e estava falando também sobre essa situação, de que o Flamengo foi se reestruturando e que hoje é o maior campeão de Libertadores do Brasil e poderia ser
o maior campeão brasileiro também, se não fossem esses títulos dados pela CBF, né, Mauro? Eu entendo que o Flamengo é o maior campeão brasileiro. Se a CBF ela quer dar título de fax, o problema é dela. No meu entendimento, o maior campeão é que ganhou no campo. O brasileiro começou em 71, o Flamengo pode chegar ao 9º título se for vencedor da atual edição. Na quarta-feira, por exemplo, superando o Ceará. Se vencer o Ceará, ele será campeão. Para quem não entende, a Taça Brasil, que foi transformada numa canetada nos tempos do Ricardo Teixeira em título, né? Era um embrião da Copa do Brasil. Os times jogavam 4 partidas e eram campeões. Um torneio curto com a participação dos campeões estaduais. Aquilo nunca foi um campeonato brasileiro. Se você pegar, por exemplo, a Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo, começou a ser disputado em 1871. Só depois surgiu o campeonato inglês, né? Que hoje é chamado de Premier League. Quem ganhou a Copa da Inglaterra nas primeiras edições não é considerado campeão inglês, é campeão da Copa da Inglaterra. Quem ganhou a Copa do Brasil é a Copa do Brasil. A Taça Brasil foi o embrião dela, a Taça Brasil. O Robertão era um torneio já envolvendo mais estados, mas era um torneio que não era o Campeonato Nacional. Né? Tudo isso foi transformado em título nacional. É patético isso aí. Patético. Negócio assim, ridículo. Acho que só no Brasil tem isso. Agora, se as pessoas acham que uma canetada da CBF vale, né? Ainda mais nos tempos de Ricardo Teixeira, problema delas. Eu entendo que não. Eu penso de outra forma. E que se dane quem pensa de outra maneira também. Estou um pouco me lixando. Isso aí é problema de cada um. Entendeu? O fato é que o Flamengo pode ainda aumentar esse volume de conquistas se mantiver o trabalho que deve ser mantido, né? E for competente, né? For competente. Uma coisa que eu acho que é importante frisar também é que o elenco do Flamengo ontem, um elenco com vários jogadores com mais de 30 anos, né? E o Palmeiras com um elenco muito mais jovem. E muito se fala hoje em dia sobre isso, necessidade de um elenco mais jovem, tal, força, saúde. Isso é importante, mas não basta. Tem que jogar bola também. E o técnico tem que ser capaz de fazer os jogadores jogarem bola. E, Mauro, sobre o Felipe Luiz, né? Que eu falei aqui, a própria Vampeta estava elogiando, e que eu falei, vocês entendem muito mais de história de futebol do que eu. Mas nunca um treinador no seu primeiro ano como profissional foi campeão de uma Libertadores, né, Mauro? Ou já? Não, outra, teve sim. Ainda mais teve o Carpegiani no Flamengo. O Carpegiani no Flamengo ganhou os 2. Ele assume no meio de 81, quando o Flamengo já tinha saído do Campeonato Brasileiro, já tinha sido eliminado, com o Dino Sani de técnico. Aí ele ganha a Libertadores, ganha o Mundial, e em 82, o primeiro brasileiro dele, ele ganha também. O Carpegiani fez isso. Só ele, Mauro? Que eu me lembre só. Brasileiro, eu acho que sim, não, né? Que eu me lembre só, mas eu teria que pesquisar melhor, mas que eu me lembre só. Vou até perguntar pro Bruninho também, porque é algo bizarro. Eu achei que nunca ninguém, mas o Mauro lembrou aí o Carpegiani, né? Primeiro ano dele como treinador de um time profissional, campeão de Libertadores e brasileiro. E ainda teve o Mundial. Ou seja, Felipe Luiz está atrás do Carpegiani nessa, porque ele ainda ganhou o Mundial. Agora, a grande surpresa do jogo, e eu percebi até na reação da arquibancada, foi o único jogador que teve o nome, né, gritado pela torcida no jogo de ontem. Foi o Varela. Assim, foi inacreditável a partida do Varela, Mauro. Ele estava muito bem defensivamente, ele estava bem e confiante ofensivamente, ele estava chamando o jogo. O Varela estava chamando o jogo o tempo inteiro. E saíram jogadas importantes ali pela direita com o Varela, né? Dele achar ali jogadas importantes. O Flamengo jogou muito pela direita. E defensivamente também um monstro. No final do jogo dando pique, tirando bola no meio campo, tirando bola na lateral. Foi uma partida impecável do Varela pelo Flamengo, Mauro. E ele mesmo disse depois do jogo que foi a partida da vida dele. Que partidaça do Varela, né, Mauro? Você chamaria atenção também para mais algum destaque, sem ser o Danilo, o Varela e o próprio Léo Pereira que eu falei, que eu achei também muito bem no jogo? Eu acho assim, o jogo não teve, assim, não foi um grande jogo, né, tecnicamente, não teve, assim, grandíssimas atuações. O Varela se destacou muito bem, também não só pela parte técnica. Logo no começo do jogo ele fez uma boa jogada que gerou a primeira situação de perigo para o Palmeiras, mas pela entrega, né?
Foi muito mais pela entrega, pela luta, pela quantidade de vezes que ele afastou o perigo, que ele conseguiu sair jogando. Eu acho que chamou a atenção muito por essa razão, né? Momentos do jogo, especialmente quando o Palmeiras tentou aquela pressão em busca do gol, né? Na segunda metade da segunda etapa. Mas, por exemplo, acho que alguns jogadores foram bem. Eu acho que o Samuel Lino fez um bom jogo. Não foi decisivo, mas fez um bom jogo. Um jogador que participa muito do jogo, fez desarme, participou, preencheu ali o espaço, criou situações na esquerda com o Alexandre. Alexandre jogou uma partida muito segura, né? O Rossi não foi exigido, né? Não fez defesa, o Palmeiras não chutou nenhuma bola na direção do gol. O Bruno Henrique não foi tão bem, acho que não foi tão bem. O Cebolinha entrou bem no jogo, mas também no outro cenário, né? Quando o jogo já. O Cebolinha vai para o aquecimento, sai do aquecimento e tira o colete para entrar em campo instantes antes do gol. Ele entra no momento que o Palmeiras começa a dar campo, né? E quase ele faz o segundo gol, né? Numa cobrança de falta, sofrida por ele, numa jogada que, se ele não é derrubado, poderia ter feito o gol, que estava em uma boa condição para arrematar. O Carrascal, apesar de ter pedido falta em alguns lances que não eram falta, isso acho que atrapalhou um pouco o seu rendimento, porque eram bolas que acabavam sendo perdidas e o Palmeiras iniciava o ataque. Acho que fez um bom jogo também. Assim, acho que vários jogadores fizeram um jogo satisfatório, mas não foi um jogo de atuações espetaculares, né? Porque o jogo não foi um jogo tão bom. Foi um jogo, como eu falei, um pouco nervoso, tenso, e com um dos times não estava jogando, então não vai ter jogo bom. Um dos times estava jogando o quê? Bola longa, tentando gol aleatoriamente, trocando poucos passes. A atuação do Palmeiras foi um negócio muito, muito ruim para o resultado final do espetáculo. Primeiro, dar os parabéns ao Flamengo, né? A sua diretoria, a torcida, jogadores, pela conquista. Não foi um grande jogo, mas finais é sempre assim. Final não é grande jogo. Final se vence. Isso que eu aprendi na bola. Final se vence, né? O Danilo foi lá no terceiro andar, meteu o gol. O Flamengo, a gente sabe que é um time de posse de bola, sempre jogou com a posse de bola. O Palmeiras é mais passe longo, tudo. Teve até aquela... Lembra que o Rogério Ceni falou isso até numa coletiva outro dia? Enfim, chega ao seu 4º título de Libertadores. Os clubes brasileiros agora começaram a focar mesmo em Libertadores. Por isso que talvez os clubes argentinos e uruguaios em algum momento tinham mais títulos do que clubes brasileiros, né? E daqui para frente a gente vai ver ainda mais isso aí. Na América do Sul, talvez o River ali com um pouco mais de dinheiro, mas em relação a uruguaios, né, que tem ali, tem o Peñarol, o Nacional, que sempre conquistou Libertadores, vai ficando longe, né? Os clubes brasileiros cada vez mais focados, ainda mais com a distribuição de vagas na Libertadores. O Felipe Luiz, de parabéns, né? Conquista aí, já conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca. Não. O quê? Não. Eu quero mais empolgação nisso aí. Felipe Luiz, parabéns. Deixa eu te falar uma coisa. Peraí, que tem que rasgar cedo é vocês que estão falando. Eu não. Eu vou falar aqui. Calma aí. Vou falar junto. Calma aí, não. Você abriu o programa, gritou, latiu. O cachorro latiu e não falou, não deu nome aos bois. Quem é os caras que você falou? Felipe Luiz. Parabéns. Eu não quero tão discreto assim, não. Felipe Luiz é o único da história campeão de uma Libertadores no seu primeiro ano como técnico profissional. Então você tem que falar assim: porra, Felipe Luiz, parabéns demais, você é foda. Parabéns, o Flamengo proporciona isso, depois se organizou pro Jorge Jesus, pro Dorival Júnior, pro Rogério Ceni, todos passaram lá, o Felipe Luiz ganhando título. Agora eu gostei do seu discurso, abriu uma multidões no Rio de Janeiro mesmo, tem que ir à rua fazer um carnaval. Abriu, latiu e não falou o nome dos caras, Tico? Quais caras? A mensagem, você mandou a mensagem pra uma emissora. Tem que mandar mensagem pros caras. Quem é os caras? De repente a emissora tá lá, aqui, ó. Eu vejo aqui no grupo Jovem Pan, fala assim, ó. Na Jovem Pan fala assim, ó. Nós como é, Bruno? Nós nos responsabilizamos pelo falas do... Como é? Sabe o que tem aqui no programa? Como é que fala mesmo, Pelas falas dos seus comentaristas. Pronto, então o canal Disney não sei... Quem é os caras, Tico? Eu quero saber, porra. Mas aí a gente sabe que tem muitos deles que por frouxidão aí depois vai querer alguma coisinha. Né? Então nome eu não vou falar, mas todo mundo sabe. Eu não sei. Todo mundo sabe. Eu não sei, pô. Pesquisa, bota lá. ESPN sobre a Aeroflá. Pode botar lá. Tem aqui, eu vou botar no Google aqui. Pode botar? Pode botar. ESPN sobre... a Aeroflá. Peraí que eu vou descobrir no intervalo. E aí,
Não, brincadeiras à parte, Chicó. Bate palma, porra! Bate palma pro Felipe Luiz. Mas essa palma aqui, isso aí não é palma também, não, é? Que começa o show, que se abre as cortinas, se abre as portas e as festas. Quer dizer, daqui a 3 dias... Ó, eu tava falando outro dia pra Bruno, digo, ó, eu tô com medo do futebol, que a cada 3 dias, pra você saborear uma conquista, pra depois não ficar assim, ó, você luta tanto dentro da competição, por exemplo, brasileiro, 38 rodadas, na Libertadores são em torno de 8 jogos, 10 jogos? 13 pra... 13 até chegar à final. Ter esse sabor de conquista. E o Flamengo pode fazer isso na quarta-feira, comemorando, já vai comemorar hoje, comemorando 2 títulos. Tá com a mão na Taça do Brasil e ter a chance de fazer a festa com seus atletas, com sua torcida, porque eu já vi aqui clubes que ganham Libertadores e acabam de viajar para o Mundial, aí chega no Mundial não perde, parece que um ano foi trágico. Pelo menos vai dar tempo de os caras, pelo menos, se divertir e valorizar. Dar os parabéns ao Bruno Henrique, 3 vezes campeão da Libertadores, o Arrascaeta 3 vezes, o Felipe Luiz 3 vezes, 2 como treinador e 2 como jogador e 1 como treinador. Só o Renato Gaúcho tinha isso no futebol brasileiro, ser treinador e campeão da Libertadores. O Felipe Luiz igual ao Renato. E a festa tá aí, a festa tem que ser feita. Eu só vou observar a sua festa aqui, vou entrar no Google agora para saber quem foi que chamou o pessoal de vagabunda, onde você tem a emoção, a conquista, o sacrifício de torcer pelo seu time e não poder fazer a festa é um absurdo. Pode procurar, Marcos André. Felipe Luiz, gente, tem que falar. Dá processo se falar o nome, Tico? Ah, pode dar, né, meu amigo? Então eu só vou ler. Então... Eu só vou ler, por aí. Então leia, você que sabe. Não. Quer ler? Você quer que eu leia? Eu vou dizer, ó. Eu vou mandar aqui, eu vou dizer, ó. O pilhado me mandou falando que é tal. O pilhado que me mandou. Pode falar. Eu não fujo de responsabilidades. Agora, Bruno, o que falar do Felipe Luiz? Porque o Felipe Luiz, ele deu uma entrevista coletiva muito boa. Ele falou dos meninos do Ninho, dos garotos do Ninho. Foi lindo quando ele falou dos garotos do Ninho. Ele falou do Gerson, né? Lembrando dos caras que ajudaram e saíram. Ele falou do Pedro, reconhecendo também o valor do Pedro. Ele falou de mais um jogador. Que ele dedicou. Ele falou também o Wesley. Gerson, o Wesley e também dos garotos do Ninho e do Pedro, né? Mas o Pedro ainda tá no elenco. E outra, o Felipe Luiz, ele defendeu o Abel na coletiva dele. Ele falou, hoje, como eu ganhei, eu sou um fenômeno e o Abel não vai prestar pra nada. Agora, o que falar, Bruno, desse primeiro ano do Felipe Luiz como técnico de um time profissional? Tô vendo sua carinha de triste, né? Tá vendo o pilhadinho eufórico aqui, visual de praia. Secou também, que eu conheço. Mas, Bruninho, que título pra esse Felipe Luiz e o Danilo, né, cara? O cara voltou pro futebol brasileiro, muitos achando que era o fim de carreira, e foi um herói de título de Libertadores, Bruno. Bom, o Felipe, o trabalho dele é muito bom desde o início, né? O Felipe Luiz é um cara que se preparou para isso. E o que ele falou é verdade, assim, vai muito de ganhar ou perder, né? Ele mesmo já tomou umas porradas aí quando perdeu, que é justo fazer crítica. Assim, o que eu acho meio chato, que eu não gosto, é quando começa a falar do jeito do cara, assim. Pô, o Felipe, ele é muito quieto. É o jeito do cara. Isso eu não gosto. Fizeram com o Silvinho no Corinthians também. Isso aí eu não acho legal, porque aí é a personalidade do cara, assim, errar. Pô, ele errou nisso. Ele fez uma substituição que não deu certo. Ele fez uma escalação que não deu certo. Ele fez uma escolha que eu discordo. Ok, mas eu não gosto quando vai no jeito do cara, porque o cara ganha e perde assim. E aí a personalidade, né? Aí o cara vai fazer um número artístico para agradar. E aí, às vezes, quando um cara que é mais agitado perde, o Abel é um cara mais agitado, aí muitas vezes fala, também o cara pilha muito o time. Assim, a personalidade do cara. Eu não gosto assim quando toca. É o jeito, pô, vou querer mudar o jeito do cara. Não, ele é assim e ele é competente. O que importa é a competência dele, o conhecimento, a maneira como ele conduz o time. E ele faz um trabalho muito bom no Flamengo. Ele sabe que se ele for derrotado, vão tratá-lo como a pior coisa do mundo. Isso ele tem consciência, ele está há muito tempo no futebol, mas ele é muito bom. Ele é muito bom técnico, ele é muito competente, ele tem um futuro muito bom pela frente.
frente. E no futebol também, além de ser competente, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, contar com as circunstâncias. E o Felipe, tomara que ele tenha uma carreira brilhante. Que eu gosto dele, não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto dele também, do que ele fala, das ideias, do jeito dele. Eu gosto do Felipe. Então, tomara que tenha uma bela carreira aí pela frente, está começando muito bem. E o Danilo é um cara que eu acho que vale um exemplo, que o futebol ele é feito de vários tipos de jogador. Você tem o craque, a superestrela, o cara que faz muitos gols, que faz jogadas bonitas, que é um cara mais artístico, né? Um atacante, artilheiro, um cara gigante. O Danilo é um cara consistente, e isso é importante. O Danilo, falando do cara da posição dele, ele não tem a habilidade, por exemplo, do Daniel Alves. O Daniel até foi um cara muito consistente, né? O Daniel tem uma carreira em alto nível por muitos anos. Mas o Danilo, ele joga bem com regularidade. O Danilo dificilmente ele vai fazer algo brilhante, mas ele joga bem com regularidade, ele cumpre bem as funções dele, ele se mantém bem fisicamente, para a sorte dele não teve nenhuma lesão grave, isso é muito bom. E ele também tem duas coisas que são dele, que aí ele foi adquirindo na carreira dele, que o ajudaram a ter o currículo que ele tem. Ele é muito inteligente para o jogo de futebol, ele se interessa pelo que é o jogo, acho que é até bem possível que seja um treinador no futuro, as entrevistas dele sobre o futebol são muito legais, e ele joga em várias funções. Por isso que o Danilo jogou anos saiu do Santos, onde ele foi campeão de Libertadores, fazendo gol em final. E lá no Santos ele já jogava como meia às vezes, não só como lateral. Boa, volante e meia até. Ele jogou na Libertadores daquele ano. Ele foi o vice-artilheiro do Santos naquela Libertadores. Só o Neymar fez mais gol que ele. Ele foi o vice-artilheiro, acho que ele fez 5 gols naquela Libertadores. E aí ele vai para a Europa, joga no Porto, no Real Madrid, no Manchester City e na Juventus. E por que ele se mantém tanto tempo ali? Porque ele foi como lateral direito, mas ele jogou de zagueiro, ele jogou de lateral esquerdo, ele jogou de volante. No Real Madrid ele tinha o Carvajal ali na direita. Se ele não faz outras funções, ele não tinha espaço. No City tinha o Walker. Se ele não faz outras funções, ele não tinha espaço. E agora, nessa reta final de carreira, mais como zagueiro no Flamengo, mas outro dia entrou no amistoso da seleção contra a Tunísia de lateral direito de novo. Então isso ajuda muito. Você tem um cara que cumpre bem as funções, que sabe fazer várias funções e que é um cara inteligente, eficiente, é ótimo. E eu acho que o Danilo tem grande chance de jogar a terceira Copa dele, já jogou 2, que o Ancelotti falou disso. Não, eu trouxe o Danilo porque ele faz as 4 funções da defesa. Eu posso usar ele de lateral direito, de zagueiro na direita, de zagueiro na esquerda e de lateral esquerdo. E na data FIFA o Ancelotti mostrou isso, meteu ele de lateral direito, sendo que ele está jogando de zagueiro. Então, é um cara com uma história, um currículo fantástico. É o primeiro jogador da história a ser bicampeão da Champions. Ele tem 2 títulos pelo Real Madrid, não era titular, mas participou de 2 títulos. E bicampeão da Libertadores, uma pelo Santos e uma pelo Flamengo. Nenhum jogador tem 2 Libertadores e 2 Champions. O Danilo é o primeiro, e fazendo gol nas 2 finais de Libertadores que disputou. Não, e tem outra. O Bruno falou do Danilo na Europa, ô Marcos André. Cara, eu fui ver o histórico desse cara. A gente costuma vangloriar muito, né? Eu acho que com o Danilo e Jorginho, são 18 brasileiros, são 18 jogadores que já ganharam Champions e Libertadores. Né? 18 jogadores, eu acho, na história. Agora, o Danilo, ô Vamp, que foi o herói do jogo de ontem, ele tem 2 Libertadores e 2 Champions, cara. Será que algum outro jogador tem isso? Eu não conheço. Vou até pedir pro Kaique para levantar isso, porque 2 Libertadores e 2 Champions, eu acho que brasileiro provavelmente nenhum. Agora, olha o tamanho do feito desse cara, Marcos André. O Bruno, você não estava citando, o Bruno falou que só ele, viu, Tico? Só ele tem. Sim. A gente sabe da carreira dele, um cara bem centrado, muito equilibrado, né? Uma carreira brilhante na Europa. E aqui no começo também, ganhando Libertadores com o Santos, o Bruno acabou de falar. Né? É o Madrid Juventus, muito tempo com a camisa do Juventus, tanto ele como o Alexandre, né? Jogando muito tempo na equipe de Turim ali, uma das maiores equipes do mundo. E volta para o Flamengo com a volta dele, o próprio Saúl, o próprio Jorginho, jogadores experientes, acostumados a ganhar, o próprio Alexandre, que já está mais tempo até do que eles. Né? E ele vai lá no terceiro andar, sobe, né? Atropela o Fux e o Gustavo Gomes no lance. O Bruno foi feliz quando a gente fala que ele pode jogar nas 4 posições, que ele fez isso muito
na Juventus, ali às vezes jogava ele, Alexandre e o Brenner, né? Os 3 brasileiros, ali uma linha de 3. Né? Então, um cara que dentro da carreira, você só tem... E não é porque fez o gol ontem de cabeça e deu título, não. A conduta dele, dentro da carreira dele, sempre foi muito tranquilo, não é um jogador de aprontar, né? Sempre correto, né? Jogou Copa do Mundo, tudo. E em algum momento, até, eu achava assim, eu estava falando para o Bruno, em algum momento específico, ele sendo até mais velho, como o Alexandre está do outro lado, para mim, o Alexandre ainda continua sendo o melhor lateral esquerdo que tem dos brasileiros que estão em atividade. E o Danilo, por muito tempo, foi lateral direito, junto ali com o Daniel Alves, só que hoje ele é mais zagueiro do que lateral. Então é o cara de tirar o chapéu, e não é à toa que fez o gol do título do Flamengo, né? E esse lance que você falou, que tem que dar os parabéns, foi ele mesmo, ele se joga na bola com o Vitor Roque. Ali era gol, Vamp. Ali era o gol de empate, pô. Ou seja, ele além de fazer o gol da vitória, ele salva o gol de empate do Palmeiras, que, meu amigo, ali mudaria muito o jogo. Porque conseguir fazer o gol de empate no fim da partida, daria um ânimo muito grande pro Palmeiras, Vamp. Tem isso, né? Tipo, eu falo, final se vence, não se joga. E aí você tem que dar tudo, né? Fica todo mundo muito mais atento. Às vezes parece que as finais são jogos ruins. A não ser a final de Argentina e França na Copa do Mundo, que saiu gol para todo quanto é lado. Foi um dos maiores jogos da história, não só de Copa do Mundo, de finais. Mas final é normalmente assim, muito truncado mesmo, e não ia ser diferente. Essa rivalidade de Palmeiras e Flamengo, principalmente que já fizeram final dentro de Libertadores. O Palmeiras se torna o time com mais vices dos brasileiros em Libertadores, eu acho que até em toda a Libertadores, né? Mas a gente vai ver muito equilíbrio em jogos finais, tanto de Copa do Brasil como de Sul-Americana, a final da Sul-Americana mesmo. Atlético e Lanús também não teve muitas grandes chances, são jogos pegados.